Você confiaria a sua vida a um médico que, ao invés de pedir exames e seguir protocolos validados pela ciência, decidisse o seu tratamento baseando-se apenas na intuição dele ou no que ele sente que funciona? Provavelmente não. Nós exigimos ciência na medicina, na engenharia e na aviação. Mas, curiosamente, quando se trata da educação, a ferramenta mais poderosa que existe para moldar o futuro da sociedade e o potencial humano, nós aceitamos que as decisões mais críticas sejam tomadas quase inteiramente com base em achismos, tradições sem prova e experiências pessoais anedóticas. Será que aquilo que você acredita ser uma verdade absoluta sobre a sala de aula não passa de uma ilusão criada pelo seu próprio cérebro? E quanto dinheiro, tempo e vida nós estamos jogando no lixo ao aplicar métodos que a ciência já provou que não funcionam? Hoje, nós vamos ter uma conversa honesta e necessária. Vamos desmontar a caixa preta da intuição pedagógica e descobrir por que a experiência pessoal, embora valiosa, é uma bússola quebrada quando se trata de entender como o cérebro aprende. Parte 1. A armadilha da experiência pessoal. Para começar, precisamos enfrentar um fato duro: experiência não é sinônimo de evidência. Como professores, e antes disso, como alunos, nós acumulamos milhares de horas dentro de salas de aula. Essa experiência é longa, intensa e contínua. É natural que confiemos nela para tomar decisões sobre planejamento, materiais e metodologias. Afinal, pensamos: se eu fui aluno a vida toda e dou aula há anos, eu sei o que funciona. Mas, se a experiência pessoal fosse o padrão ouro da verdade, todos os professores experientes chegariam às mesmas conclusões sobre qual é o melhor método de ensino. E nós sabemos que a realidade é o oposto, eles discordam o tempo todo. Isso acontece porque cada um de nós vive experiências diferentes, lembra de partes diferentes, principalmente, interpreta o que viveu de maneiras distintas. O problema raiz é biológico. O cérebro não é um observador neutro da realidade. Ele não vê o mundo como ele é, ele vê o mundo como ele o reconstrói. O cérebro recebe informações sensoriais, ajusta, completa e interpreta antes de torná-las conscientes. Esse mecanismo foi útil para nossa sobrevivência na selva, permitindo reações rápidas, mas cobra um preço alto na vida moderna. Ele distorce nossa percepção da realidade. Parte 2. Vieses cognitivos. Quando o cérebro te engana. Essas distorções têm nome: vieses cognitivos. São atalhos mentais que o cérebro usa para economizar energia, mas que frequentemente nos levam ao erro. E não se engane, eles são involuntários e afetam até as pessoas mais inteligentes e bem-intencionadas. Quer uma prova irrefutável de que você não pode confiar nos seus próprios olhos? A lição aqui é aterrorizante. Se a sua mente distorce informações sensoriais básicas e concretas como luz, forma e cor, imagine o quanto ela distorce suas memórias, interpretações e julgamentos sobre o que acontece em uma sala de aula complexa, onde as variáveis são invisíveis. Esses vieses nos levam a cometer erros de julgamento graves no dia a dia. Supervalorizar a experiência isolada. Tentei falar em público uma vez e fui mal, então isso não é para mim. Uma única experiência vira uma lei universal. A avaliação de risco. Muita gente tem medo de avião, mas entra no carro sem pensar. Estatisticamente, o avião é muito mais seguro, mas o cérebro julga pelo impacto emocional, não pela probabilidade real. Confundir frequência com probabilidade. Toda hora vejo notícias de golpes. Não dá para confiar em ninguém. O fato de algo chamar mais atenção não significa que seja mais comum. Parte 3. As falácias lógicas na educação. Esses vieses nos tornam vulneráveis a falácias lógicas, raciocínios que parecem corretos, mas não são. Na educação, 3 delas são venenosas. Falácia ad hominem é quando ignoramos os dados porque não gostamos de quem fala. Esse pesquisador nunca deu aula no chão da escola, então a pesquisa dele não vale. Isso é um erro lógico. A validade de um fato, como a gravidade ou a eficácia da memória, não depende do currículo de quem fala, mas da solidez das evidências. Falácia ad verecundiam é o oposto: acreditar cegamente só porque um guru ou um grande nome disse. Se Piaget disse, é lei. Cuidado! Piaget foi um gigante, mas a ciência avança e várias de suas ideias já foram refutadas ou atualizadas.
Na ciência, não existem deuses infalíveis. Falácia ad populum. Todo mundo ensina assim, então deve ser o certo. Lembre-se, a maioria da humanidade já acreditou que a Terra era plana e que o Sol girava em torno dela. A verdade científica não é um concurso de popularidade. Parte 4. Um método científico e os níveis de análise. Então, qual é a solução? O método científico. Ele funciona como um par de óculos corretivos que nos permite enxergar a realidade sem as distorções da nossa intuição. Ele nos obriga a coletar dados sistematicamente e a testar nossas hipóteses, em vez de apenas procurar confirmar o que já acreditamos. Mas aqui precisamos de clareza. Qual ciência devemos ouvir? Com a moda da neuroeducação, muita gente acha que saber biologia cerebral resolve tudo. Vamos usar a analogia do computador para entender isso. A neurobiologia seria como abrir o computador com uma chave de fenda e estudar os chips, os circuitos e a voltagem. Isso é fascinante, mas saber onde fica o processador não te ajuda a fazer uma planilha. A psicologia cognitiva seria como sentar na frente da tela, apertar as teclas e ver o que acontece. Você estuda o software, como a informação entra, como é processada e como é recuperada. Para a educação, o que importa é o software. Saber onde fica a amígdala não te ajuda a planejar uma aula. Saber como a memória de trabalho processa informação, sim. Por isso, a nossa base deve ser a psicologia cognitiva aliada à psicologia educacional. Parte 5. Estatística, correlação e causalidade. Um dos maiores erros que cometemos ao confiar na intuição é confundir correlação com causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, não significa que uma causa outra. O exemplo clássico é o do sorvete e do crime. Quando o consumo de sorvete aumenta, o número de crimes também aumenta. O sorvete transforma as pessoas em criminosos? Claro que não. É o calor que faz ambos subirem. Na educação, cometemos esse erro com consequências claras. Nos anos 80, na Califórnia, pesquisas mostraram que alunos com notas altas tinham autoestima alta. O governo pensou, bingo! A autoestima causa as notas altas. Gastaram milhões em programas para aumentar a autoestima. Resultado? Fracasso total. Por quê? Porque provavelmente eram as notas boas que causavam a autoestima alta, e não o contrário. E como sabemos se algo funciona de verdade? Usando a estatística para vencer o acaso. Imagine que eu te digo, esta moeda está viciada, ela só dá cara. Eu jogo uma vez, cara. Você acredita? Não, pode ser sorte. Eu jogo 2 vezes, cara. Você acredita? Ainda não. Mas se eu jogar 100 vezes e der cara 95 vezes, a chance disso ser sorte é minúscula. Agora sim temos uma evidência. Na ciência, isso se chama significância estatística. Nós só aceitamos que um método de ensino funciona se tivermos dados suficientes para provar que o resultado não foi sorte. É por isso que a sua experiência isolada com uma única turma não prova nada cientificamente. Precisamos de grandes amostras. Conclusão: ensino informado por evidências. Portanto, o que este livro propõe não é transformar o professor em um robô. Não existe um método perfeito ou uma receita de bolo. A ciência não diz faça isso, ela diz quando isso foi feito, a probabilidade de sucesso aumentou. Quando alguém pergunta, ensino online é bom, trabalho em grupo funciona, a única resposta científica honesta é: depende. Depende do contexto, do objetivo, dos alunos. O que propomos é o ensino informado por evidências. Isso significa conhecer os princípios científicos sólidos e usar a sua arte docente para adaptá-los à sua realidade. Isso nos protege dos mitos pseudocientíficos que apenas nos fazem perder tempo e dinheiro. Se você quer parar de ser refém da intuição e começar a construir uma prática baseada na realidade de como o cérebro funciona, este é o caminho. Aceitar a complexidade e o desconforto cognitivo é o primeiro sinal de que a aprendizagem real começou. Se esse conteúdo denso e profundo fez sentido para você, eu tenho um pedido importante. O algoritmo adora conteúdo raso,
E nós estamos aqui nadando contra a maré para trazer ciência de verdade. Deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra para a plataforma que existe público para a educação séria. E inscreva-se no canal ativando o sininho. Nos próximos vídeos, vamos sair da teoria e entrar na prática. Quais são, afinal, as estratégias que realmente funcionam? Vamos descobrir juntos. Até o próximo vídeo!